Vamos. Boa noite, irmãos. Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Graças a Deus, nós estamos felizes porque Deus nos permite estarmos juntos na sua casa nessa noite. Graças ao Senhor. Nós vamos dar início ao nosso culto lendo a Bíblia Sagrada, o Salmo 130. Graças a Deus. Nossos ouvintes, nossos irmãos, cada pessoa que nos assiste, sejam bem-vindos nesta noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Salmo 130. Está escrito assim: das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz. Estejam os teus ouvidos atentos ao meu clamor por misericórdia. Se tu, ó Senhor, observares as iniquidades, ó Senhor, quem subsistirá? Mas contigo há perdão, portanto és temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que os guardas pela manhã. Espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há constante amor, e nele há plena redenção. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Querido Deus, Pai Celestial, nesse momento, Senhor, te agradecemos por esta oportunidade, por esse momento maravilhoso que o Senhor permite a nós virmos à tua casa. Diante do Senhor com nossos olhos fechados, pedimos, Pai, nos perdoe nossas falhas, nossas fraquezas. Nós somos um povo que ama ao Senhor. Nós somos um povo necessitado. Nós somos um povo que cremos que o Senhor está pronto para perdoar as nossas falhas, para perdoar as nossas fraquezas e dar-nos mais uma oportunidade nesta noite. Abençoa, Senhor Jesus, a leitura, abençoa os louvores, abençoa a ministração da palavra. Pai, tudo que vai ser ministrado aqui dentro da tua casa, possa chegar diante do Senhor com um cheiro suave. Recebe, Pai, e traduza corretamente aos corações dos ouvintes, aos corações dos teus filhos nesta noite. Amado Senhor, no teu nome precioso, Senhor Jesus Cristo, é que nós pedimos a bênção do Senhor nesta hora e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Assentai-vos. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Vocês vão cantar 2 hinos? Só um? Meu Deus! Então nós vamos louvar ao Senhor com o hino 282. De valor em valor. 282. Graças a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada,
Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, traz hostes do vil tentador. Aleluia! Andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei meu proeza no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lida: combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, vamos cantar o hino 122. 122. O poder de Jesus. Aleluia, graças a Deus. Glória a Jesus. Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se alegria não tem tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder para alegrar a nossa alma. Aleluia! Se no mundo te sentes cansado, enfadado também de viver, se a alegria não sente a tua alma, confessa que sempre Jesus tem poder. Ele ama e socorre o aflito,
culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Se no mundo cristão vai chorando, tropeçando com o peso da cruz, se com fé persistir caminhando, terás pela frente um caminho de luz. Eis a grande esperança do crente e de quantos confiam em Deus. Jesus Cristo é o amigo excelente que salva e perdoa, conduz para o céu. Grande amor Deus por ti revelou, em Jesus tuas culpas pagou. Quantas vezes foi ele humilhado, não sendo culpado, pois nunca pecou. Amém, amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos cantar o hino O Crente Não Morre. A igreja conhece este louvor. O crente não morre. Não se pode matar um crente. Quem é salvo não morre não. Amém? Ele sobe à presença de Deus para receber galardão. Roupas alvas, tão lindas, tão puras. Ele veste para a vida maior. Perde tudo por amor a Cristo, para viver um mundo melhor. Aleluia! Vamos ver se nós canta. Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sobe à presença de Deus para receber galardão. Roupas alvas tão lindas, tão puras, ele veste pra vida maior. Perde tudo por amor a Cristo, pra viver em uma vida melhor. Não se pode matar um crente, Jesus não mente, falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Os romanos se divertiam vendo as feras matando os cristãos. Não sabiam naquela arena gotas de sangue eram grãos que brotavam e se espalhavam, recebendo de Deus
estás com medo de quem pode tua vida ceifar. Sabes que o inimigo maior é aquele que pode tua alma tragar. Não te cales, não temas ao mundo, vai pregando e buscando poder, e verás que na hora da morte o Senhor não te deixa morrer. Não. Aleluia! Não mente, falou assim. Quem perde a vida por mim tem sorte, porque sua morte não é o fim. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Esse é o prazer que nós temos. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Número 112 do nosso inário, só teu amor. 112. Graças a Deus. Só teu amor, número 112. Na vastidão do céu, na profundeza do mar, na beleza da flor, na criança brincar, eu procurei sondar o que de maior existe. Então eu descobri, meu Deus, só teu amor. Então eu descobri, meu Deus, só teu amor. Eu te agradeço, Senhor, de todo meu coração. Louvar-te-ei, te exaltarei por teu amor. Então te-ei, te exaltarei por teu amor. O céu, o mar, a flor, gotas de chuva cair, o passarinho cantou, uma criança sorrir, tudo é belo, eu sei, da criação do Senhor. Porém, mais lindo, ó grande Deus. Aleluia. Porém, mais lindo, ó grande Deus, é teu amor. Eu te agradeço, Senhor, de todo meu coração. Louvar-te-ei, te exaltarei
por teu amor. Só o teu grande amor faz minha alma cantar, pois me salvaste, Senhor. Oh, que alegria sem par, muito feliz irei por toda a vida falar das maravilhas deste amor tão singular, das maravilhas deste amor tão singular. Eu te agradeço, Senhor, de todo meu coração. Louvar-te-ei, te exaltarei por teu amor. Louvar-te-ei, te exaltarei por teu amor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então nós vamos para o momento das ofertas. Graças a Deus. Depois das ofertas, as irmãs louvarão ao Senhor. Ela viu quando o mestre ali chegou. Numa casa ele entrou. Ela então se apressou pra fazer o que sentia. Ela pegou um perfume muito raro dentro de um vaso caro. Muito tempo de preparo pra usar naquele
gratidão. Ele já tinha visto ela, havia perdoado ela e dado a ela salvação. Servir a Ele não tem preço, adorar a Ele não tem preço, viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele a minha salvação. Servir a Ele não tem preço, adorar a Ele não tem preço, viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a Ele a minha salvação. Tem dinheiro que pague louvar ao Senhor, adorar ao Senhor Jesus. Que Deus maravilhoso. Graças a Deus. Então, nós vamos parando por aqui a parte dos louvores. Graças a Deus. O Senhor permitir, na próxima terça-feira, nós vamos estar juntos aqui na casa do Senhor mais uma vez. Amém? Graças a Deus. Então, louvado seja o Senhor. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos guardado, nos protegido, nos dado força para caminhar. Deus não tem prazer naquele que começa e para. Ele tem prazer, Ele se alegra, é naquele que mesmo devagar, mas continua caminhando. Porque dentro dele tem um desejo de vencer, tem um desejo de chegar do outro lado. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Querido Deus, amado Pai Celestial, nesse momento, oramos diante de Ti mais uma vez, e eu peço ao Senhor, nos abençoe, recebe, Pai, com louvor, com gratidão a nossa adoração, perdoa as nossas falhas e fraquezas, naquilo que nós erramos, que nós não venhamos errar mais uma vez. Direciona os nossos passos, sustenta na nossa mão, Pai. Eu sei que muitas vezes nós tropeçamos, mas estamos de pé caminhando. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê força, a leitura da Tua palavra mais uma vez, que ela possa encontrar lugar nos nossos corações. Pai querido, abençoa nossos ouvintes, nossos irmãos, no nome precioso de Jesus Cristo, oramos pedindo a sua preciosa bênção mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, o versículo 11 ao 24. Jesus continuou:
Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor túnica e vesti-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Assentai-vos. Esse filho, o filho pródigo, ele pensou que era fácil a vida. Ele pensou: lá fora eu tenho amigos, e quando o meu dinheiro acabar, eles vão me aceitar. Só que foi totalmente diferente. A maioria das vezes, você encontra um mendigo na rua, você encontra um mendigo dormindo numa calçada, ou encontra ele jogado nas ruas, vá conversar com ele. O que foi que levou a ele viver aquela vida? Muitos dizem: olha, você sabia que quando você morrer você não leva nada daqui? Claro que não leva. E muitos apresentam problemas, apresentam dificuldades entre a família. Filhos não aceitam, os pais não aceitam, botam para fora de casa e ele vai viver dissolutamente. Ele vai viver ao léu,
ele vai ser uma pessoa abandonada pela sociedade. E muitos entram no crime, muitos passam a usar drogas, e aí é que não querem mais saber mesmo da família. Este moço, ele gostava de farra. E como foi rápido para gastar o seu dinheiro. Então, o filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto de casa, ele viu aquela festa. Ele viu aquela alegria. E aí, música e dança rolando, ele chegou e perguntou o que estava acontecendo. E aí disseram: o teu irmão voltou. Ah, mas ele ficou revoltado. Ele ficou revoltado porque o seu pai não matou um garrote para ele, não matou uma novilha cevada para ele. Mas ali todo dia, ao lado dos seus pais, ele tinha café, ele tinha almoço, ele tinha janta, tinha a sua roupa limpa e tinha o seu sapato. E o seu irmão estava jogado, o seu irmão estava abandonado. Mas bateu aquele desejo, Deus desceu no coração dele e ele disse: se eu voltar para a minha casa, será se o meu pai vai me aceitar? Mesmo que ele não me aceite, mesmo que ele não me aceite como filho, mas se ele me aceitar como um dos seus empregados, já está bom demais, porque eu tenho alimento na mesa. Não, mas ele nunca tinha deixado de ser filho. Não. E como, quem sabe, o seu pai todas as noites chorava, sua mãe todas as noites chorava. Aonde meu filho está? Qual a condição que meu filho está? Será se meu filho está com saúde? Isso nos traz na mente um testemunho, uma certa vez, de um saudoso pastor, em suas pregações. Uma filha de um irmão abandonou o lar e passou a viver debaixo de viadutos. Passou a usar droga e não queria saber mais da família. E o seu pai, a sua mãe se preocupou e ele foi um dia procurar e encontrou jogada na rua. Encontrou abandonada debaixo de um viaduto cheio de feridas. E ela disse: minha filha, sua mãe é uma mulher tão boa. Eu sou um pai tão bom, eu sou aposentado, você tem uma cama limpinha te aguardando, você tem um quarto limpo, volte para o seu lar. Mas ela não queria saber mais da família. Para ela ali era que era vida, viver nas drogas, viver toda picada de coisas, de feridas ali, de droga injetada no seu corpo, para ela era o suficiente. Mas o coração do pai, o coração da mãe estava sangrando. E aí o pai deste moço, deste filho pródigo, quando ele ia se aproximando, ele olhou, lá e vem ele.
E como aquele pai se alegrou, como aquela mãe se alegrou. Mas o seu irmão mais velho, interessante que meu pai nunca faz uma festa dessa para mim, mas todo dia ele tinha companhia dos pais. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, estava com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo. Mas será se ele tinha pedido ao pai: pai, eu gostaria de matar um carneiro no final de semana, chamar os nossos parentes, chamar os nossos amigos e a gente festejar junto? Será se o pai ia dizer não? Não, aquele ali é o meu cevado. Aquele ali é para me vender quando tiver valendo mais dinheiro. O pai disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Aí muitos dizem: olha, eu já fiz tanta coisa errada na minha vida que Deus não me aceita mais. Nada disso. Deus está pronto, por mais que você tenha pecado, por mais que você tenha transgredido os mandamentos de Deus, Ele está com os seus braços estendidos e dizendo: venha, filho meu, eu te restaurarei mais uma vez. Aleluia! Jesus, ao falar esta parábola, ele estava tentando expressar o sentimento do pai ao perdido. Aqueles que estavam afastados de Deus, fora. Lembre-se, certa vez estávamos todos nós que estamos aqui dentro nesta noite, um tempo atrás nós estávamos longe de Deus, mas Ele, que é tão misericordioso, tão bom, Ele cruzou o nosso caminho. Ele cruzou o nosso caminho, Ele nos chamou e nós ouvimos a sua voz. Aleluia! Nós estávamos todos afastados, cortados fora de Deus, sem misericórdia, sem esperança, caminhando pelo mundo de trevas, perdidos para sempre. Jesus tomou nosso lugar como pecador e morreu em nosso lugar. E o Pai nos recebe com prazer, já que o Filho tem se tornado pecador. Quão maravilhoso é o Evangelho! Amém? Tenho desejado saber o que seria da vida,
ou o que poderia esperar alguma vez se não tivesse sido por Jesus? Onde nós estaríamos nessa noite? Servir a Ele não tem preço. Qual seria o meu destino? Qual seria o teu destino? O profeta disse: estive no hospital há não muito tempo, com os melhores médicos. Penso que eu, como paciente, poderia pedir. Olharam em minha face depois que o anestésico, por engano, foi ao meu coração. Ficaram em choque ao descobrir que o anestésico estava acima de onde deveria estar. Foi ao meu coração. Meu coração estava batendo apenas 17 vezes por minuto. O médico disse ao meu pai: ele tem 3 minutos de vida. E aí o profeta disse: todos os meus pecados se colocaram diante de mim. Quantos pensamentos veio na mente dele? E se eu não sobreviver? Três minutos dá para você fazer muitas confissões. Todos os meus pecados se colocaram diante de mim. E eu, fé que nem professava ter, pecado diante de mim. Como pecado? Muitas vezes nós cristãos aqui tentamos nos justificar. Você diz: bem, isso não é tão ruim. Mas o menor pecado sempre deve ser confessado. Não importa o que, quão pequeno pareça para você, é pecado à vista de Deus. A mulher diz: olha, as pontas do meu cabelo estão quebradas, eu vou aparar só uma pontinha. É a mesma coisa de você ter cortado todinho, é pecado do mesmo jeito. Aí o profeta disse: eu tinha apenas 3 minutos de vida. Isto não é, tentamos nos justificar. Você diz: isto não é tão ruim. Mas o menor pecado sempre deveria ser confessado, não importa o que, quão pequeno pareça para você, diante de Deus é pecado. Olhe quão pequeno foi o primeiro pecado, mas olhe o que isto fez com a raça humana. Quando o primeiro pecado foi cometido, olhe a diferença. Quando a mensagem chegou ao céu, disse: teu filho está caído. Parece que Adão deveria ter corrido por todo o jardim, gritando: ó Deus, chega aqui, ó Pai, onde tu estás? O que foi que ele fez? Não. E agora, Eva, o que é que vamos fazer? Porque está chegando a tardinha e Deus vem, nosso Pai vem nos abençoar. Correu e se escondeu, pensando que Deus não ia achar. Aí chega Deus no jardim para abençoá-lo ao cair do dia e chama: Adão, 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 onde estás? E ele escondido diz: ouvi a tua voz e me escondi.
Será se Deus não sabia o que ele tinha feito? Sabia. Ele chamou para ver a reação de Adão. O que tu fizeste? Aí muitos cometem o mesmo pecado que Adão fez, esquece de Deus, ele se revolta contra ele mesmo. Mas Adão foi e se escondeu, simplesmente ao contrário, foi o pai chamando: filho, onde tu estás? Veja como o homem tenta se justificar, ele tentará se colocar atrás de algo, ao invés de vir e dizer o que ele é, e confessar seus pecados diante de Deus. Tenta se esconder atrás de algo, tenta muitas das vezes culpar a família. Problema todo na minha vida é por causa de você, é por causa de fulano. Não, o problema na nossa vida, quando não está dando certo, a culpa está em nós. Então nós temos que chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu pequei, tenha misericórdia da minha alma, não deixa a minha alma perecer, não deixa a minha alma ir para o inferno. Eu venho aos teus pés mais uma vez, que a tua misericórdia esteja estendida, ó Deus, sobre a minha vida. E aí Deus está pronto para perdoar. Mas muitas das vezes nós fazemos é virar as costas para Deus. E como esse filho pródigo sofreu? Você acha que aonde ele estava cuidando desses porcos, ele não comeu um pouquinho da ração? Menino é terrível. A gente fazia isso lá na roça. Mamãe cozinhava também, os porcos lá, era tudo bem tratado, o chiqueiro limpo, era milho cozinhado. Milho cozinhado é gostoso. A gente ia botar a ração para os porcos e demorava um pouquinho, comendo um milhozinho cozinhado, era bom. Mas você pensa que o que ele estava cuidando ali era essas coisas essenciais, bem cuidadas, era lavagem. Mas só ele, Deus, sabe como ele estava ali com fome. Eu tenho tanta vontade de voltar para a igreja, eu tenho tanta vontade de ir na igreja, mas tenho vergonha. E aqui estava Deus à busca, caminhando, correndo acima e abaixo pelo jardim, bradando pelo seu filho perdido. O pai caçando, buscando pelo filho. Deveria ter sido o filho buscando pelo pai. E hoje é simplesmente o mesmo. Assim que o homem peca, ao invés de sair e confessar seus pecados diante de Deus, ele tentará se afastar. Ele tentará se esconder detrás de algo, ele tentará conseguir uma religião feita por si mesmo. Olhe para Adão. Eles fizeram aventais de folhas de figueira e as colocaram ao seu redor, as folhas de figueira. Mas quando eles chegaram ao lugar onde Deus chamou Adão e Eva para se colocarem diante dele, eles perceberam que tinha feito uma religião. Religião significa, a palavra religião significa uma cobertura. E como tem pecado coberto com religião? E Deus não vai aceitar.
o pecado, por menor que seja, não passará diante de Deus. Não ficará diante de Deus. Então, todo pecado tem que ser confessado. Aleluia! E eles estavam cobertos com um avental feito por si mesmos. Vê isto? Aquela tendência está no homem ainda hoje. E ao invés de procurar a Deus pelo caminho de arrependimento e crendo em seu Filho, deixando o sangue de seu Filho nos limpar de nossos pecados, nos deslizamos, tentamos encontrar algum outro caminho, alguma forma de escape fora da via de Deus. Não, Deus não vai ligar para isso não. Irmão, o nosso Deus que nós servimos, deixa eu falar para você esta palavra, Ele é um Deus santo. Ele é um Deus puro. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Vamos nos unir a esta ou faremos isto onde não é tão rigoroso? E as folhas feitas da figueira, quando tiveram que encarar a Deus, não foi nada bom e não é nada bom. Você partir deste mundo sem um acerto de conta. Muitos confiam em amigos. Mas se eu for ser crente, mas se eu for para a igreja. Não. Entre em Cristo. Esqueça, amigos, na hora que você precisar, o teu amigo ele não virá te ajudar. Não. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele te atende, ele te ajuda, ele te aceita 24 horas. Na hora que você precisar, Senhor, tenha misericórdia, ele diz: eis-me aqui. Você diz: olha, eu estou precisando de você. Você manda a mensagem para o teu amigo, ele vai ver a mensagem no outro dia. Quando você vai clamar a Deus, ele já sabe do que você está precisando. Esse é o amigo que eu quero. Esse é o amigo. Eu não quero perder a minha amizade com Deus nunca. Aí muitas pessoas facilmente: eu não sou mais da igreja. Você nunca foi. Você tem que ser de Jesus. Tem um ditado: a igreja te decepcionou, você vira as costas. O mundo te decepciona todo dia e você está abraçado com ele. A tendência está no homem de querer se esquivar, se esconder. E as folhas feitas da figueira, quando tiveram que encarar a Deus, não foi nada bom. E você verá, meu querido amigo, que as teorias feitas pelo homem não subsistirão quando você estiver em seu último suspiro deste corpo, desta vida. É bom viver por aquelas coisas, mas você não pode morrer por elas. E penso que pela minha idade no ministério, eu provavelmente estive ao lado de tantas pessoas morrendo.
quanto qualquer outro de minha idade, porque tenho sido chamado ao que está morrendo. Há não muito tempo, certa jovem em nossa cidade tinha recebido o batismo do Espírito Santo. Ela veio ao tabernáculo. Uma outra jovem da cidade, muito popular, pertencia a um tipo moderno de grupo religioso que nega o sangue e a cobertura. E disse que éramos uma seita e um grupo de santos roladores, porque criamos na graça salvadora de Cristo. Então nós somos. Se chamam nós de seita, pode chamar, mas nós não somos uma seita, nós somos a noiva de Cristo. A noiva de Cristo, ela não vive adulterando, não. A noiva de Cristo, ela não vive se prostituindo, não, com os reis da terra, como as igrejas evangélicas estão. As igrejas evangélicas estão atoladas na política até o pescoço, mas cadê que eles estão defendendo o evangelho de Jesus Cristo? Cadê que eles estão chamando as pessoas, arrependam-se dos seus pecados, vivam a vida pura, vivam a vida limpa diante do Senhor? Não, eles estão defendendo político. A preocupação deles é com as coisas terrenas. Não, nós temos que preocupar com a nossa alma. Hoje nós estamos aqui, amanhã nós poderemos estar do outro lado da vida. O profeta disse: porque criamos na graça salvadora de Cristo, se isto é o que é ser um santo rolador, então eu sou um, pois creio no sangue. E esta jovem ia a bailes e shows, mas ela era uma professora de escola dominical na igreja. A igreja negava o sangue de Cristo, dizia que não havia tal coisa. O pastor disse que ele secou há 1900 anos um evangelho social. Ah, pior que tem isso em torno da mensagem. Dizia que não havia tal coisa. O pastor disse que o sangue secou há 1900 anos, um evangelho social, e de tempo em tempo a jovem saía com alguns rapazes, uma jovem de boa aparência. Esta jovem vinha ao tabernáculo, ela se vestia do tipo a moda antiga. O cristão sabe como é a moda antiga, mas hoje as mulheres que professam servir a Deus têm 3 tipos de roupa: uma de usar em casa, mais ou menos; a de sair na rua é seminua, e para vir à igreja é a saia salsicha. Esta jovem vinha ao tabernáculo, ela se vestia do tipo a moda antiga, ela costumava descer a rua e seu cabelo penteado para trás, tão amarrado quanto podia. Aí, esta é a verdade. E o profeta disse aqui no parágrafo 26, ensinamos contra isto, ensinamos contra cortar o cabelo, ensinamos contra vestir roupa que pertence ao homem, ensinamos contra tantas coisas. Você não deve cortar, você não deve se vestir, você não deve isso, você não pode. É a Bíblia que fala sobre isso. Aí ela diz: não, mas na minha igreja não tem nada a ver o pastor. Claro que o pastor não está preocupado com a sua alma.
Ele está preocupado no final do mês. Ele está preocupado no dinheiro que dá. O profeta disse que Deus ajude os pregadores a alinharem-se ao Evangelho. Ouça, senhoras, houve apenas uma mulher na Bíblia que se pintou para encontrar um homem. Esta foi Jezabel, e Deus alimentou os cães com ela. Isso é exatamente o que ela foi. Deus alimentou os cães com ela. Não queira vocês ser como ela. Seja uma dama, seja uma verdadeira cristã. Deus te fará bonita em suas atitudes. A beleza está no caráter, não na aparência. Mas até mesmo nossas igrejas mais santas estão baixando a guarda. Você sabe que isso é verdade? É melhor você voltar à velha linha de cortar novamente, de voltar ao Evangelho, de bater nessas coisas. Oh, mas se for pregar essas coisas, a igreja fica vazia. A igreja fica vazia porque, irmãos, a maioria das pessoas que creram na mensagem, elas saíram do sistema. Muitos saíram do sistema, saíram das denominações, porque elas ouviram a verdade lá nas denominações. A verdade não é pregada. E tem muitos que vêm, a bagagem toda da denominação, e pensa que a mensagem é denominação. Nunca foi nem será. A mensagem nunca se denominará. Eu sei que tem uns pregadores aí que estão relaxando as coisas, mas tem aqueles antigos, tem uns novos que Deus tem levantado, que tem cortado com a espada, e tem que ser cortado mesmo. O eleito permanecerá ao lado da verdade. Você vai ter prazer, pregador, de chegar no céu e dizer: aquela irmã não encontrei no céu, aquele irmão não encontrei no céu. O que é que você tem para apresentar diante de Deus, sabendo que você foi responsável por isso? E esta jovem simplesmente ia adiante de todas as maneiras, saía a bailes, e no domingo, na escola dominical, cuidando das crianças, era uma professora de escola dominical. Mas chegou um tempo que ela estava enferma. Ela adoeceu. Ela não entendia qual era o problema, mas quando o médico diagnosticou, chegou a ela e disse: olha, eu tenho uma coisa para te falar e não é boa. Quando o médico diz isso, só Deus para ajudar a pessoa. Você está com uma doença venérea e bem avançada. Tentou algumas injeções, mas não funcionou. Então o pastor lhe disse que iria direto para o céu, porque ela era a professora da escola dominical. Então eles se ajuntaram no quarto para vê-la ir. Os anjos do Senhor virem buscá-la. Aí o profeta disse: eu passei pela rua um pouquinho antes daquilo. O pastor estava sentado na sala da casa, grande e encantadora casa, boas pessoas.
Ele apenas tinha saído do quarto, a turma da escola dominical estava toda em cânticos para vê-la ir ao céu, e o pastor saiu para fumar um cigarrinho ali fora na sala. E aí a morte atingiu a jovem. Quando a morte atingiu a jovem, ela começou a ficar histérica. Ela disse: onde está aquela jovem do tabernáculo? Que eu critiquei, que eu zombei, que eu chamei de fanática, que eu disse que a igreja dela era uma seita. Elas perguntaram: que jovem? Alguém disse: aqui está toda a sua classe. Ela disse: não estou falando deles, estou falando daquela jovem, e chamou pelo nome dela. Ela é do tabernáculo, que costumava-me a falar acerca da minha alma. Sua alma não está bem com Deus. Vá para a igreja ouvir a palavra, vai ouvir o evangelho. Mas muitos hoje estão cansados, muitos hoje estão decepcionados com alguns evangelhos que são anunciados por aí. Tem vergonha de entrar numa igreja para ouvir a palavra. E esta jovem se preocupou. Olha só que oportunidade ela teve. Que oportunidade ela teve, mas ela rejeitou. Ainda bem que esse jovem disse: será se meu pai vai me aceitar de volta? Se ele não me aceitar como filho, mas me aceite como um dos seus empregados. Oh, mas toda noite aquele pai derramava lágrimas. Toda noite aquela mãe derramava lágrimas. Senhor, faça com que o meu filho volte. Faça com que o meu filho volte para a sua casa. Ela disse: costumava me falar acerca da minha alma, chame ela para mim. Chamaram o pastor entrou, ele disse: querida, chamaremos o médico e te darão uma injeção, você está ficando um pouco histérica. Ela disse: eu não estou histérica, enganador. A minha alma está perdida, a minha alma está partindo para o inferno. Pelo que você me ensinou. Oh Deus, uma alma vale mais do que 10.000 mundos. Uma alma é preciosa, amigo ouvinte. Se a tua alma está se sentindo bem dentro de um sistema denominacional, sacuda ela. Ela está morrendo. Porque o evangelho de Jesus Cristo não é anunciado lá, não é apresentado lá. Lá é apresentado: aceite Jesus, não sofra mais. Esse evangelho é enganoso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E a jovem morreu e foi encontrar-se com Deus, perdida, chorando pela jovem que tinha tentado lhe dizer o que era correto. Veja, meu irmão,
Quando você chega ao final da jornada desta vida, você desejará ter vivido uma vida limpa, santa diante de Deus. Tenha certeza disso. Agora, acerca de sua igreja, onde você pertence, isso não significa nada para Deus. É o que você é no teu coração. Deus não vai lhe pedir a que igreja você pertenceu. É para o que você é no seu coração que Deus vai olhar, que Deus está olhando. Jesus estava falando aqui acerca do Pai e acerca do Filho indo embora. Tenha isto em sua mente, como Deus está buscando, chamando, trazendo as pessoas ao arrependimento. E hoje o Espírito Santo ainda está indo pela terra, chamando o perdido e o que está morrendo. Nós já estamos encerrando. Acerca das folhas de figueira, eu gostaria de dizer mais uma palavra. Notem o que Deus fez. Deus, quando Ele encontrou Adão e os demais, e eles tinham feito sua própria religião, não se passaram 24 horas desde que alguém disse: irmão Brana, você sabe qual é minha religião? E a minha religião é a regra dourada. Faça aos outros o que gostaria que os outros fizessem para você. E o profeta disse: isso é bom, mas isso não tem nenhuma salvação em si. Isso é correto. A menos que um homem nasça de novo, ele não entrará no reino. A menos que você se arrependa dos seus pecados, aceite o Senhor Jesus Cristo, seja batizado em nome de Jesus Cristo. Ele não entrará no reino. Nascido do Espírito de Deus, renovado, aí ele é aceito diante do Senhor. Se tornado uma nova pessoa em Cristo Jesus, as velhas coisas se passaram, em todas as coisas se tornaram novas, convertidas, mudadas, indo adiante desta forma e vir por este caminho, vice-versa. Então, quando eles se colocaram diante de Deus, Adão temeu. Ele disse: estou nu. Deus saiu, tomou algumas peles, voltou e fez aventais e os atou ao redor deles. Amém? Que pena, como foi triste. O homem que Deus criou à sua imagem e semelhança, criou ali para ser o chefe no jardim do Éden, ele pecou. Aí Deus fez roupas para não saírem nu e colocou querubins com a espada na mão para guardar o jardim, guardar a árvore da vida. Como foi triste Deus ver ali aquele casal saindo de mãos dadas do jardim do Éden, porque desobedeceu a palavra. Irmãos, ouvintes, nós estamos vivendo numa era tão difícil, porque o cristão só permanece na presença de Deus se ele for cheio do Espírito Santo. Nós estamos vivendo em um mundo que nada faz mal. Ah, Deus só quer o coração. Não.
Tudo que você fizer contra Deus é o desejo que está no teu coração. Quando você comete uma coisa errada na tua vida, primeiro você recebeu na sua mente, depois você praticou aquilo. Então vamos entregar a nossa vida por completa diante de Deus, para que Ele possa betumar a nossa mente. Alguma coisa ruim, alguma coisa contrária ao Evangelho de Jesus Cristo que vier na nossa mente, o Espírito Santo prontamente tira fora. Tira fora, e você não vai cometer coisas erradas, você não vai pecar, você não vai se prostituir, você não vai adulterar, porque o Espírito Santo que está na tua vida não deixa você cometer isso. Primeiro você pensa, você analisa o que vai fazer, aí comete o ato. Não foi um acidente, você traçou o caminho, você traçou tudinho, aí praticou. Nós precisamos, Deus precisa, a igreja de Deus precisa de pessoas cheias do Espírito Santo que se posicionem pela verdade. Nem que seja um aqui, dois ali, três ali, mas que você possa dizer: aqui nesta casa tem uma verdadeira testemunha de Jesus. Que Deus nos abençoe. Não seja um filho pródigo, seja um cristão. E se algum filho pródigo ouviu esta verdade nesta noite, Jesus está te chamando, Ele está com os braços abertos, dizendo: venha, filho meu, eu te aceito como tu estás. Eu quero mudar a tua atitude, eu quero mudar a tua vida. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, meu ouvinte. Procure a cada dia caminhar nos pés de Jesus. Vamos ficar de pé? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos permitiu estar na Tua casa, nesta noite, louvando o Teu nome, ouvindo a Tua palavra, Senhor. Nos ajude, nos dê uma boa noite, nos dê uma semana de paz. E se for da Tua vontade, terça-feira à noite nós vamos estar na casa do Senhor para um momento de oração. Abençoa cada irmão e irmã que veio à Tua casa, nossos ouvintes, que eles possam ter sido abençoados, assim como nós fomos, Senhor. No nome de Jesus Cristo nós pedimos a bênção do nosso Deus e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos vocês, obrigado a cada um que nos ouviu. Deus recompense a todos e até terça-feira à noite às 19h30. Juntos estaremos mais uma vez com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos abençoe.